Galera apaixonada pelo esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SS. E hoje nós vamos falar para avaliar de futebol. Aproveitar a Copa do Mundo, todo mundo torcendo aí, todo mundo. E futebol e comunicação com uma colega que, assim como nós, também é apaixonada pelo esporte. Ela é graduada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Começou na Rádio Paraty, em São Bernardo, com passagem pela Rádio ABC, transmissões da Federação Paulista de Futebol e Santos TV. Cobriu a Copa do Mundo Feminina de 2023 pelo Portal Terra. E desde 24 é repórter esportiva da Rede TV. Natália Santana, jornalista repórter. É um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Olá, Marco. Olá, todo mundo que já está com a gente. Seja bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que for acompanhar essa live. Um prazer estar aqui com você hoje. A gente já estava aqui resenhando nos bastidores. Temos muito assunto em comum e estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com você hoje. Eu fico feliz também de ter você. Não, vamos debater. Vamos primeiro começar aqui, antes desse monte de coisa que nós temos para falar aqui. Seleção brasileira, o que você espera da nossa seleção? Olha, o Brasil começou ali com o freio de mão meio puxado, né? Deu aquele susto, especialmente na primeira rodada, pegou um adversário muito forte, que é o Marrocos, que não à toa, né, foi semifinalista na última Copa, veio forte também, apesar de algumas mudanças, de um projeto que deu continuidade, mas que também passou por novidades, e o Brasil sem muito entrosamento. Eu realmente senti um Brasil que estava nervoso em determinado momento do jogo, e é uma seleção tão pesada, né, que veste uma camisa tão pesada, então eu fiquei meio surpresa, mas também a gente leva pelo lado de é Copa do Mundo, é um evento que todo jogador sonha, tem muitos jogadores experientes ali, mas tem muita novidade também. No segundo jogo, Haiti, um adversário mais, né, mais fraco, sem tanta tradição no futebol, já deu aquela relaxada, o time mais entrosado, o time funcionando um pouco mais. Então, da primeira partida para a segunda, já foi possível ver uma evolução, não só pelo adversário mais frágil, mas acho que por ter também entendido um pouco mais. A primeira Copa, a gente fala de Carlo Ancelotti, que é um baita técnico, super experiente, mas é a primeira Copa do Mundo do homem, né? Então, Ele também com sempre alguns sempre erros, foi né? técnico de clubes, né? Na primeira Copa do Mundo dele, né? É, a primeira Copa, então vale a gente lembrar também. Tanto que na convocação, algo que foi muito questionado foram os jogadores de meio de campo, né? Como se estivesse faltando algumas peças, alguns nomes, algumas questões que muitos torcedores e até especialistas contestaram. Mas ainda assim, né? Ele, depois que perdeu o Wesley, acabou chamando, né, o Ederson, jogador de meio de campo, para compor um pouco mais, né? Deixar um pouco mais robusto o meio de campo da seleção, até pelo pensamento da forma que ele monta o time. Então, olha, é difícil a gente sentir até onde vai. Dessa primeira fase, eu acho que passa. Vai pegar a Escócia, que tem um time bom, não é uma grande favorita, mas tem um time bom. Mas eu acredito que dá para passar até em primeiro do grupo. Depois a gente vai pensando jogo a jogo. Ele fez a diferença no Haiti, né? Fez 3 gols e o próprio Marrocos ganhou de 1-0 a partida dele. Eu acho que a de agora contra a Escócia, ele vai bem. O problema é que eu acho que vai definir a trajetória do Brasil vai ser o jogo na 16 avos agora, né? Vai já jogar já com uma equipe que, primeiro que está um azar danado com eles, que é a Holanda ou o Japão. E são 2 times que, pelos jogos que eu vi, eles estão redondinhos. E uma coisa que o pessoal fala muito pra gente, assim, a falta de compromisso, que nós vamos ver se é isso mesmo, a falta de compromisso da maioria dos atletas brasileiros, né? Já foi muito falado, assim, com o passar dos anos, que muitos jogadores perderam um pouco a identidade com a Com a camisa da seleção. seleção, né? Não só jogadores, como a isso remete também à própria torcida, que acabou deixando um pouco de lado essa paixão, virou mais crítica,
Nessa Copa, pelo menos o que eu tenho observado cobrindo ela para a Rede TV, é que parece que o torcedor está tentando recuperar de novo aquela identidade, aquela paixão. Torcedor E eu brasileiro, acho que isso né? os Não próprios desiste nunca. e eu acho que os próprios jogadores também, né? Eles precisam vestir mais literalmente essa camisa da seleção, se identificar. Tem muitos jogadores que saem cedo do Brasil, mas eu acredito que, Acho que bom, ele é a com essa maioria, né? A maioria vai confiança, com ser. esse amor que o torcedor tem, passando também para os jogadores ali dentro da seleção, é um joguinho de estratégia, literalmente, você monta de acordo com cada adversário na Copa, é um tiro muito curto, agora um pouco maior, com mais jogos, né, por ter mais seleções disputando, mas vamos torcer. Eu também sou brasileira, não desisto, eu estou na torcida. A gente não desiste nunca, tá sempre torcendo, ganhando ou perdendo, a gente tá sempre torcendo. E aí a gente fica muito chateado, Natália, quando com uma declaração como a do Rafinha, dizendo que ele preferia estar de férias do que estar jogando pela seleção brasileira. Isso chateia todo mundo e acaba criando um ar de desconfiança na nossa seleção. Pô, o que o pessoal tá fazendo lá então? Não é isso? É que assim, a gente tem que ver também o contexto, né? Em alguns momentos o jogador, né, ele também acaba falando meio que sem pensar, trazendo algumas declarações que deixa todo mundo questionando realmente, mas vamos torcer para quem está lá, até vendo os outros jogos, a gente vê, eu estava vendo o jogo da Bélgica ontem, um jogo de entrega. Eu vi. O Haaland, quando ele perdia os primeiros gols que ele perdeu, mas ele colocava assim, dava pra ver na cara dele uma frustração por ter perdido gols, e quando ele marcou, ele já, tipo, é um baita jogador, uma grande realidade do futebol mundial, mas quando marcou o gol dele, o amor, a forma que ele vibrou, Aliás, ele e já é fez isso que a gente 4, quer ver né? também na seleção, né? É coisa que a gente não vê. Já fez 4 o Haaland, já fez 4 o Mbappé, já fez 5 o Messi. Acho que essa vai ser a Copa dos centroavantes, né? Ou daqueles dos figurão que enfrentam ali, que pega. Que nem a Argentina. Quando a Argentina entrou, o Messi na. Pô, nós somos meio suspeitos de falar de argentino, né? Se bem que eu acho que o povo, puta, é um povo muito parecido com o nosso, um povo sofredor, sofreu muito, agora estão se levantando lá, né? O país deles ali. Mas a entrada do primeiro jogo, Argentina, que entrou o Messi na frente, parecia assim, pô, o pessoal vai jogar pro Messi ali. Ele entrou o figurão e entrou a galera atrás, né? É até emocionante de ver. Coisa que nós queríamos ver na seleção brasileira, como em 94, o Romário entrou puxando a fila de mão dada com todo mundo. Aquilo levou a seleção. Em 94 nós não tinha ninguém. Era um time bem parecido com este de hoje. Era um time ali bom. E que é figurão? Nós tínhamos Romário e Bebeto. Que, na verdade, Romário, porque Bebeto se fez naquela Uhum. Copa, né? E nós não vemos mais isso aí. Era uma dupla boa, né? Um ano que nos Estados Unidos, como agora, né? Que o Brasil conquistou foi o Tetra, né? Aquele ano foi o Tetra. Foi. E agora fica essa dúvida realmente, né? De quão o torcedor pode esperar dessa seleção, né? Porque a gente vê muita deficiência. Eu acho que o ciclo dessa seleção não foi boa, um ciclo que, né, passou por diversos técnicos, né? Até a chegada do Carlo Ancelotti. Então, o trabalho dele demorou, né, para ser emplacado, tanto que a própria CBF reconheceu, eu acredito, a partir do momento que já renovou o contrato dele até a próxima Copa, né? Então, prova que, olha, se as coisas não acontecerem como a gente quer nessa Copa, você tem mais um ciclo inteiro, né, para que as coisas aconteçam, e a gente torce para que pelo menos vá longe, assim, eu sei que é difícil, por mais que a gente torce, a gente fica pensando, será que vai longe? Se não for campeão, que tem muitas seleções que estão prateleiras acima, dá para pelo menos pensar em ir longe, e terminou essa Chegar numas Copa, quartas, né? pensar em renovação. Né, Precisa pensar em fazer renovação. tudo. É muito importante que haja uma renovação para o próximo ciclo. Porque a gente não se conforma, você falou a respeito do meio de campo da seleção brasileira. Um Lucas Paquetá, sendo um dos líderes ali do meio de campo do Brasil, o Lucas Paquetá é um bom jogador, mas não é um jogador, isso eu estou falando a minha opinião, tá? Mas não é um jogador para a seleção brasileira.
o nível dele. Ah, ele joga na Europa. Ah, joga coisa nenhuma. Você vê a deficiência do primeiro jogo e do segundo jogo. Casimiro joga de calça jeans molhada, mano. Não, Natália, que a E é um gente dos vê. líderes, se for ver, é um dos E é líderes o do líder elenco, né? desta Foi um dos seleção, mais né? contestados, especialmente na estreia, né? O O Casimiro, que Casimiro. fisicamente já não Que tem as rendido mais declarações que ele tanto, né? falou, as declarações dos jogadores, o próprio falou do Andy, que o Andy que não fazia parte do grupo, que seria para uma próxima seleção. Aí a gente fica pensando, como torcedor, a gente sabe, e a gente sabe que tem muita coisa nos bastidores, né? Ah, o patrocinador, o Andy que não é o mesmo do patrocinador. Será que é verdade? Será que é mentira? Aí a gente começa a pensar de todas as Copas que nós assistimos. Ah, na época que o Ronaldo Fenômeno teve a convulsão. Será que teve? Será que não teve? Será que não foi aquela acertada, aquela coisa? A gente fica numa dúvida danada, mas continuamos torcendo, né? Sempre torcendo, realmente, assim, durante as Copas acontecem muitas incógnitas, né? O que acontece internamente, a questão do que a gente sabe do jogo interno, jogo político. Nessa Copa, por exemplo, foi a questão do Neymar, né? Que foi convocado e até agora nem conseguiu estrear ainda. A gente não sabe em qual jogo o Neymar vai ter Se vai, condição, né? se Tem vai ter mais tempo, essa, se vai né? ter condição de jogo. Então, por isso que eu falo, é um jogo de muita estratégia, literalmente. Tanto na hora que a bola rola, o que o técnico pensa, às vezes precisa mudar uma chavinha rapidinho ali durante o jogo, mas também na hora de montar essas peças, todo o jogo político que pode acontecer extra-campo, com questão realmente de patrocínio, com questão de quem entra em campo, de quem não pode entrar em campo. Então, é um jogo que quem conseguir estar mais fechadinho ali, mais No entrosado, grupo dentro, vai, né? fora, em toda a própria confederação em si, consegue talvez entregar mais, né? Tava vendo o próprio jogo ontem de Senegal, com vários problemas extra-campo, problemas de valores que não foram pagos, de questões políticas, e querendo ou não, isso interfere dentro de Opa, campo lógico que também, né? interfere. É todo ser humano, né? O ser humano tem vários fatores que influenciam no dia a dia, em tudo, né? Não só no esporte, na vida dele, né? Para a gente acabar de falar de Copa do Mundo, a grande surpresa e a grande alegria nossa, né? Que é Costa Verde. O que você acha disso aí? Cabo Verde, olha, tá fazendo uma Copa, né? Apesar do primeiro. Foi um ótimo primeiro jogo, né? Segurando especialmente a Espanha, né? Com o Vozinha que entrou ali em destaque total. 15 milhões de seguidores hoje. 15 milhões, o homem está bombando. O Tá. segundo jogo eu não consegui assistir, porque foi até que eu estava cobrindo um jogo para a Rede TV, então eu não assisti. Me falaram que parece que ele teve alguns gols ali que deu uma falhadinha. Não, Não sei se foi culpa dele ou não, mas ainda assim, mais um Eu acho que foi empate, mais. um empate de uma seleção estreante. Então, a Acabou. campanha de Cabo Verde fazendo, né, uma participação muito bonita nessa Copa. Não, isso não foi falha dele coisa nenhuma, porque foi mais falha da zaga que deixou ele sozinho. Nos dois gols, deixou ele sozinho, um com o centroavante deles, bateu na trave, ele foi na bota e o outro sobrou sozinho. Gol Então, não inteiro, foi culpa cabeça. dele, né? Não, Então, nenhum dos dois gols. Nem os gols. e muito Mas o problema bonita não a é nenhum história. dos dois. O resto foi a superação deles. Eu falei, eles fizeram o primeiro gol, lembrou muito os gols do Roberto Carlos, né? Um gol lá para frente da intermediária, uma bola, um pombo sem asa, puf, e gol. E eles jogando. No final do primeiro tempo, deram as duas vaciladas. Uma Que eles pena. fizeram os dois gols, mas aí a superação do segundo Superação. tempo. E Eles sabe, jogando com uma vontade, você via que o nível técnico deles não era não é igual. igual, Não é exatamente. igual, mas Por isso que tem que celebrar muito, por exemplo, o empate contra a campeã mundial, né, que foi contra a Espanha. que é a E, principal gente, favorita, né, pra Natália? gente, assim, que você não, porque você viveu futebol, mas eu aqui como querendo ou não, jornalista, mas como uma mera espectadora também de Copa, não é fácil marcar gol em Copa do Mundo, não. Os caras já Macha! marcaram 2, então essa superação realmente mostra que é uma seleção que veio, estreou e veio pra marcar o nome na história, né? Não, e marcou já, né? E marcou. E com grande possibilidade de ser a primeira do grupo. De ser a primeira, de passar de Porque fase. agora joga as duas favoritas. Exatamente. O Uruguai e a Espanha são as duas favoritas. Vão se gladiar ali. E posso falar, é jogo de empate. É jogo de empate, também acho. É jogo de empate, porque as duas precisam ganhar.
vem com peso maior, né? Cabo Verde vai entrar mais leve, não é a E joga com a Arábia. não é obrigação. Eles estão fazendo uma campanha histórica, então eles entram mais E leves. joga com a Arábia, que é um time equivalente ao deles. Podendo Sim, sair com a vitória. Se eles exatamente. ganham, eles são o primeiro do grupo. E, Acabou! eu vou torcer muito para que isso aconteça. Nossa, eu também vou. Bom, falamos de seleção brasileira, senão nós vamos ficar o dia inteiro E tem falando aqui, assunto. porque é muito paixão, né? Muito. Ô, Natália, além de apaixonada pelo esporte, você também nasceu aqui no ABC. Exatamente. Eu falo que eu sou. Todo lugar que eu vou tem o meu bordão que as pessoas já conhecem, que é: eu sou do ABC lindo de meu Deus. Eu enalteço a minha região. Eu nasci em São Bernardo, também falo que eu sou batateira, né? Porque quem é de São Bernardo é batateira. O sotaque também entrega, né? Porque tem gente que fala, São Bernardo, isso mesmo, puxando o R. Nasci em São Bernardo, cresci, sou cria, como eu falo para todo mundo, da Vila São Pedro. Então eu falo para as pessoas, eu saí da minha quebrada, Vila São Pedro, São Bernardo do Campo, nasci, cresci, vivi a vida inteira. Agora que eu e meu marido, a gente precisou reorganizar a nossa vida, então estou um pouquinho mais distante de São Bernardo, mas assim, a minha vida foi baseada toda lá. Comecei minha profissão lá, tive meu filho também, que é uma peça importante na minha vida lá, me formei na Universidade Metodista, que é de São Bernardo do Campo também, então eu valorizo muito, muito. E a gente estava falando nos bastidores sobre né, a história, o início da história do São Caetano. Eu amo falar dos times da região, o amor que eu tenho. Eu fiz a estreia do São Bernardo na Série B. Falei, gente, eu não acredito que eu cobri o São Bernardo na Rádio Paraty há 10 anos atrás, agora cobrindo o São Bernardo na Série B. Fiz muitos jogos do São Caetano na A2, Copa Paulista, Copinha. O Anacleto Campanella é uma casa. Então, assim, eu valorizo, eu amo a minha região. Desde o início da sua carreira, você sempre cobriu esporte? Sempre. A gente faz a faculdade, né? A gente se forma em jornalismo, então a gente é apto a fazer tudo, né? Sim. Seja política, economia, outras editorias. Na faculdade também a gente se formou, o jornalista também ele pode ser assessor de imprensa, então a minha área ela é muito ampla, né? Mas eu fui fazer jornalismo pela paixão pelo futebol, então eu já entrei sabendo qual era a área que eu queria cobrir, porque sempre fui apaixonada por esportes, especialmente por futebol, não escondo de ninguém que eu sou santista, né? Foi uma motivação, né? Buscar uma faculdade por meio da minha paixão pelo Santos Futebol Clube, e aí sempre cobri futebol, sempre cobri esporte, seja futebol feminino, masculino, base. Já tive oportunidades de cobrir outras áreas também, como cidades, quando eu passei pela Rádio ABC, pela TV Mais São Bernardo, TV Mais ABC, perdão. Eu cobri outras coisas, fui cobrir política, cobri cidades. Então, assim, de tudo um pouco, mas o carro-chefe acaba sendo o Sendo esporte. esporte. E como que é ser mulher jornalista no meio do esporte? É um desafio, né? É um desafio Porque é porque muito machista essa área, é né? uma área, a gente não pode mentir que, né, que não é, realmente é difícil, não é uma área fácil, ainda ela é mais, hoje em dia mais ampla, tem mais mulheres, mas quando eu sonhei, por exemplo, em ser jornalista em 2011, eu via poucas mulheres nesses espaços, tanto que quando eu comecei na Rádio Paraty, eu ia fazer os jogos aqui dos times do ABC, eu era a única mulher repórter de campo nos jogos. Então, assim, ainda era muito difícil. Hoje já há um espaço maior, as mulheres ocupam mais esse cenário, Não, esse hoje a gente vê espaço. bastante, né, Já Natália? A tem gente vê bastante, bastante. não só no jornalismo, a gente vê as árbitras hoje, no jornalismo, a Globo tem aquela, eu não lembro o nome daquelas moças que cobrem, tem até aquelas Tem narradora, não, teve comentarista. uma agora nos jogos da seleção brasileira feminina, era tudo mulherada que fez, né? Isso. Narrador, comentarista, repórter de campo, era tudo mulher. Eu achei muito bacana, né? É o que a gente fala, ainda é um cenário difícil ainda para a mulher, porque o machismo ele acaba, né, ele ainda está enraizado na sociedade, mas as mulheres elas vêm para provar que assim, elas não querem competir com os homens, elas só querem ocupar o O espaço dela. espaço Igual delas. aqui, a gente está falando de futebol de igual para igual. Eu gosto de futebol, você gosta de futebol, é o que a gente quer, ocupar o mesmo cenário, o mesmo espaço. E tem lugar para todo Para mundo, todo mundo, né? E tem lugar para todo exatamente. mundo. E ainda a gente vê hoje, em 2026, te vê quando. Eu escuto muito, viu? Não é.
Eu escuto muito, "Ah, mas essa mulher não sabe falar, vai querer narrar jogo", que não é uma verdade, mas entra já a parte de machismo de uns nego babaca que não tem o que fazer, aliás, eles não têm, sabe o que está falando, não sabe nem do futebol, e quer falar da repórter feminina. A narração, que é o cenário máximo ali, que é o cenário assim, a gente sabe que é diferente você ouvir narração feminina. Não tinha antigamente, então tá tudo bem, de repente falar assim: "Ai, que estranho, ai, não tô acostumada, ai, tudo bem". Mas assim, vamos dar um tempo, vamos deixar o tempo rolar, deixa que as coisas aconteçam, porque como a gente falou que tem espaço para todo mundo, daqui a um tempo vai ser natural você acompanhar uma narração feminina. Então, a Globo é um grande exemplo, que hoje já coloca mais mulheres narrando, né, que é o principal ali da transmissão esportiva, mas comentaristas, repórteres de campo, comentaristas de arbitragem, a ESPN tem, por exemplo, me fugiu o nome agora. No SBT tem a Nadine, na ESPN tem outra, que é comentarista de arbitragem, que eram Na árbitras também. ESPN é aquela que no meio dos intervalos ela faz a mesinha ali, Faz a entrevista o mesa. pessoal. Nossa, ela é aquela loira, né? Ela é muito bacana, Isso. sabe muito, sabe Então muito. tem espaço, gente. É só a gente ter paciência, se organizar certinho, que tem espaço para todo mundo. E a Nadine é aquela A Nadine, sutileza dela de exatamente. árbitra, né? Exatamente. Ela é uma sutileza, eu também gosto das pauladas que ela dá nos negros. É muito legal. E o dia a dia de uma repórter esportiva? Conta para nós. Olha, eu falo assim, eu escolhi uma profissão muito dinâmica, porque eu não gosto muito de rotina. Se eu tivesse que ficar sentada num lugar todo dia fazendo aquela mesma coisa no meu trabalho, acho que seria muito chato. Eu não... Então, eu vejo que eu escolhi a profissão certa, por gostar de me comunicar, por gostar de ler, de escrever, por gostar de esporte. Então, assim, cada dia eu tô num lugar. Sábado, por exemplo, no último final de semana, a gente estava cobrindo a Série B em Maceió, tava em Alagoas, fiz o jogo do CRB contra o Fortaleza. Então a gente faz a transmissão do jogo. Outro dia eu tô no estúdio escrevendo matéria. Então, se eu tô um dia no estúdio escrevendo matéria, no dia seguinte eu já tô na rua fazendo entrada ao vivo. A gente vai em vários lugares, Museu do Futebol, vai pra rua ouvir o povo sobre as impressões do torcedor, falando o que ele acha sobre a Copa, sobre diversos assuntos. Outro dia eu tô na bancada comentando, já comentei futebol feminino, já comentei beach tênis, beach soccer. Então, assim, o dia a dia ele é muito dinâmico, ele é muito gostoso. Então, para quem gosta de viver essa correria do dia a dia da profissão, isso é muito bom. Dia que você for fazer uma matéria, eu vou fazer uma matéria aqui, mas você tem que vir fazer uma matéria com o Agostinho. Augustinho. O Agostinho é a primeira torcida de São Caetano, que é a Bengala Azul. Olha, essa é histórica, Bengala A Azul. Bengala ele só tem 94 anos. Olha E ele só. que faz tudo da torcida, ele que faz tudo. Aí nós fomos fazer uma matéria com ele, né? Eu e o Marcelo fomos lá, e ele tem tudo nós fala para ele, vocês não podem torcer assim, né? Mas por quê? Porque se vocês torcer assim, Deus vai puxar, caramba. Ele tá tudo no caco, velho. Não dá Meu Deus. 100 anos mais. O chefe Nossa. tem 93. Nossa. Não pode fazer a ola, né? Senão Deus puxa. Mas Que legal. nossa, ele tem tudo, ele tem uma área que dá dentro do Lauro Gomes, né, do estádio, né, do complexo Milton Feijão, né? Ele tem lá e ele tem tudo do dia que fundou, das primeiras visitas que nós fomos fazer na federação para montar o time. Todos os times ele sabe tudo e ele 93 anos, mas parece que tem Lúcido, lúcido de super tudo, bem, de lembrar tudo. dando uma aula nos jovens de hoje, cansados. Acabou, é Que eu isso me incluo. mesmo. Agostinho da Bengala Azul. E Que foi legal. todos os jogos da. Agora acho que ele está indo menos, né, Marcelo? Mas ele ia em todos os jogos. Aquela Libertadores de 2001, né? Foi 2001. A Libertadores que ele foi vice. Ele foi em todos os jogos, tanto aqui quanto os jogos fora. Nos países sul-americanos, ele foi em todos. Falei, nossa, Agostinho, você que tem uma. história, hein? Esse tem história. Não, tem. E é gostoso de conversar com ele, que é uma pessoa muito. E o futebol brasileiro hoje? Vem lá da Série B e para nossos profissionais. O que você acha disso aí? Como que nós estamos no futebol na sua visão? Olha, né, eu acho que reflete o que a gente vive na Copa do Mundo, né, que o Brasil não está tão em alta, isso, né, o recorte que a gente
pega o futebol brasileiro já reflete lá dentro da seleção, né, que não está em alta. Temos dominâncias no futebol, falando da elite, né, do futebol brasileiro, principalmente para quem consegue gerir bem o clube, tem bons patrocinadores, e a gente tira o recorte especialmente de Flamengo e Palmeiras, né, que as duas grandes administrações do futebol, que conquistaram e conquistam grandes títulos, brigando por lideranças Faz o anos que tempo eles vêm todo. disputando aí, né, Vem os disputando, dois. então assim, eu acho que a gente vê o futebol brasileiro hoje como se você quer o desenvolvimento, precisa ser bem gerido. Isso é um fato, né? Lógico que as massas ajudam muito, né? Um Flamengo, por exemplo, com o Corinthians, as maiores torcidas do Brasil. Aliás, meu marido que está aqui acompanhando, ele é flamenguista, então ele está feliz É com urubu, o Mengão dele, é torce urubu. para o Mengão dele. Eu já não posso dizer o mesmo, né? Que o meu time Você é tá lá santista. difícil, sou santista, mas o futebol brasileiro, ele precisa de investimentos, ele precisa de pessoas que cuidam bem dos clubes, né? Porque eu acredito que para você gerir um clube, você tem que entender não só de futebol, mas de administração, porque os clubes são Principalmente a empresas e o que administração. acontece É. muitas vezes é que pessoas que gerem os clubes, eles não entendem disso e acaba tendo grandes problemas. E a base, eu acho que o fruto principal ali que precisa ser bem tratado, bem cuidado, é a base, porque é dali que saem os grandes talentos, seja no futebol feminino, seja no futebol masculino. Então, não sei, eu não vejo assim como um grande momento do futebol brasileiro na atualidade. Eu acho que precisa mais, porque a gente vê algumas superpotências sul-americanas como Flamengo e Palmeiras, mas eu acredito que ainda dá para se desenvolver mais, que precisa vir de baixo, E o entendeu? Flamengo e o Palmeiras são dois exemplos assim. O Flamengo ele traz o jogador pronto, só que ele tem uma administração boa, eles estão sempre insuperáveis, sempre acertando tudo. Mas a base já não. Eu não sei se foi o problema que teve lá no Ninho do Urubu, com os atletas da base, quando teve aquele problema, eles resolveram não mexer mais com isso, né? E o grande exemplo da base é o Palmeiras, quando ele caiu duas vezes quase que seguidas no brasileiro. Entrou o Paulo Nobre e primeira coisa que ele fez foi investir na base. Aí Uhum. veio sequência, não lembro o nome dele, que falou assim: não, o principal é a base. Pegou a base e fez com que a base do Palmeiras seja exemplo. Acho que foi o O Gagliotti que veio Gagliotti, depois, né? isso, o Gagliotti, ele pegou a conversa do Paulo Nobre, o Gagliotti falou, peraí que o negócio é base, investiu na base, tem a base e hoje o maior formador de jogadores, que nem chegam aí pro Nem profissional, chegam, é. por causa que tem muito jogador que tá compondo ali a, a mudança da base para o profissional, né? Pô, o Abel, ele usou 58 jogadores da base no time principal. Que time que faz isso? Nenhum, pouquíssimos. 58 de confiar na molecada, de ver a De molecada. confiar e de planejamento, porque às vezes a gente vê jogadores subindo em outros clubes, mas que ainda não estão prontos. São Paulo fez No muito isso Palmeiras tem uma nos últimos 2 anos para preparação. pagar dívida. Ele Exatamente. queimou toda a molecada que tinha potencial, que tinha coisa para fazer isso aí, queimou todo mundo e fez dinheiro. Não, não fez. Continua devendo os 2 milhões dele lá, que é outro exemplo. Vamos parar para o lado ruim agora, que é o Corinthians. O Corinthians tem uma torcida maravilhosa, uma torcida que gosta do clube, que arrasta um caminhão pelo clube, tá com problema, vamos fazer uma vaquinha, vamos, que nem não vê nenhum outro time fazer isso Vaquinha daí. para o clube, né? Só que deve 3 bi. Muito dinheiro. É Tem muitos impagável. Isso problemas é políticos, impagável. Isso é um grande problema, realmente. E é só o começo do que eles vão passar. Eles conseguiram pagar agora um transfer ban, segundo, né? Mas tem mais 4 para vir. Como que vai fazer? Não vai fazer, vai dar problema seríssimo. Por causa de uma administração incompetente, uma pessoal que, vamos colocar que só seja incompetente, né? Não vamos levar nem para o outro lado que seja do mal. Uhum. Uma administração incompetente que não vê, não tem o mesmo amor que a torcida tem pelo clube. Infelizmente, né? Quando o clube não consegue. A gente sabe que não é a única solução, mas alguns clubes eles conseguem se estruturar um pouco mais quando eles viram SAF, né? Mas aí é uma discussão muito
profunda, se não sei se é o caminho certo, porque o futebol ele é do povo e a partir do momento que você monta uma SAF, o torcedor ele perde qualquer tipo de autonomia de estar ali, por exemplo, no Santos, o torcedor vai votar, o torcedor vota e elege quem ele quer de presidente ali. A partir do momento que o clube vira uma SAF, vira uma empresa privada e o torcedor perde qualquer forma de lidar E nós diretamente com, né, com começamos esse com isso trabalho. agora nós temos que esperar o rebote, né? Esperar o rebote para ver o que vai vir. Não, um grande exemplo disso aí é o Botafogo. Não deu certo, né? Não deu John certo. Textor, tipo, Acabou. Incompetente. ele pensava que o futebol brasileiro ele é bagunçado. Só que o Mas John não é do Textor, ele jeito que pensava que ele falava, era que é muito tanto pior. assim, É, né? exatamente. É. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu esqueci, nós falamos da seleção, mas esqueci da Copa do Mundo. Esqueci. Quem que é o favorito para você hoje? Olha, eu tava até em casa falando que eu ia colocar, antes da Copa começar, eu falei assim, como na última Copa deram não, né? Fizeram de tudo, correram pelo Messi pra, né, a Argentina ser campeã, eu falei, acho que eles vão correr tanto, Portugal vai correr tanto por pelo Cristiano Pelo Ronaldo, que Cristiano essa Ronaldo. Copa é do Cristiano Ronaldo, é do Messi, de É da Portugal. Portugal. O primeiro, hoje, joga hoje, né? Não sei nem se Joga tá daqui a jogando. pouco, é. O primeiro jogo também já deixou a desejar, né? Porque tá 2-0, ó, tá 2-0. O Portugal? Tá Pra 2-0. Portugal? Cristiano marcou? Ó, aí, ó, tá Tá vendo? vendo? Ó, entrou Eu na tenho Copa. eu penso Então, mesmo. assim, Porque a seleção de empatou, Portugal é foi empate, né, maravilhosa, contra o Congo, né, na primeira rodada. Empatou contra uma estreante, foi a República Democrática do Congo. Aí eu falei, putz, agora, ó, já tá. Então, assim, a gente tinha feito uma listinha lá. Eu tinha colocado Portugal, você tinha colocado? Meu marido tinha colocado a Argentina. Meu filho falou, Bélgica. Meu filho acredita que esse ano a Bélgica vai. Porque todo ano, toda Ela a tomou Copa uma tem naba a ontem geração já? belga, a geração Já belga, a foi, tomou geração uma belga. naba. Então, assim, Tomou uma taca ontem, mas não assim, ó, foi? Não virou nada. França, Espanha e Portugal. Como eu coloquei Portugal na frente, então Portugal, França, Espanha, talvez a Bélgica entra numa galeria mais abaixo. O Brasil entra no meu top 5 mais pelo coração. É. Pelo Não, coração. eu ponho o top 3. Portugal. Portugal, isso. Eu pensava nisso, porque o time de Portugal é muito bom. É. Os laterais são bons, Os o armador é melhores do bom. Tem o mundo. Cristiano Ronaldo que você falou, vamos correr por ele lá. É. E o pessoal de frente também é muito bom, são Sim. todos bons. São Exatamente. muito bons. Então eu pensava em Portugal, vamos ver para frente agora. A Argentina, que pode ter um time porcaria. O time é uma porcaria. O Messi Mas tá ali. caramba, eles estão sempre ali mordendo alguma coisa. É É a verdade. raça, a determinação. Diferente do Brasil, eles jogam, põem aquela camisa, uma desgraça daquela camisa azul e branco, parece que É os uma bichos. raça, né? É uma Pega raça. o meu jogador, Flaco Lopes. Olha. Bicho, ele pôs a camisa da seleção argentina, voltou Messi. É verdade. Ele foi Flaco, voltou É Messi. verdade. Flaco Lopes, um dos grandes nomes do futebol. O Abel Ferreira, o que o Abel Ferreira fez com o Fez Flaco por Lopes, que ele. chegou totalmente sem confiança, ganhou. Foi tempo, ele teve tempo e na Argentina E convocado, acreditou, né? disputando uma Copa do Mundo, pô. Não, e o Giai, os dois, né? O Flaco e o Giai E o foram os dois Giai. convocados para uma coisa que ninguém acreditava. Aliás, o Abel, ele é danado para fazer isso aí. Aquele time que tinha Patrick de Paula, o menino, aquela molecada toda. Quem disse que aqueles moleques iam ser jogador? O próprio Danilo, Danilo, que ia ser, seleção. não, é um bom jogador, mas de bom passar para excelente e ser vendido serem vendidos por dinheiro que não acaba mais, né? É. Ô, Marcelo, eu quero ver vídeo, vai. Vídeo? É. O comercial você não vai ver. Não, comercial. Não, eu tô gostando da conversa com a O Natália papo aqui, tá Vítor. rendendo aqui. É, Tá bom. esse negócio de comercial, depois você fica sem salário. Deixa comigo. De hoje, né, Natália? Como é que tá a Locomotiva para essa partida? Conta pra gente. A Locomotiva chega sem vencer a 7 jogos em casa, Augusto. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa é a pior sequência da Locomotiva no século, sem vencer aqui na Fonte Luminosa. O time vem em uma situação delicada, está hoje na parte de baixo da tabela, é o 15º colocado e soma 39 pontos e briga hoje para se manter dentro, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. São quase 3 meses também que o time não vence
aqui, então hoje pega um adversário muito difícil, que é o Criciúma, que está numa situação distinta. O Criciúma, até a última rodada, estava dentro do G4, acabou perdendo o último jogo para o Goiás e agora tenta voltar ao G4 também, buscando aí no sonho da elite do futebol brasileiro. Eu acompanho todos os detalhes aqui na nossa transmissão da Rede TV e devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigado, Natália. A gente vai ficar... Você falou que é vídeo, olha eu lá, bonito, hein? Tem chão. Não, ápice físico sim, mas Já é no não joga estúdio, muito. comentando na bancada, falando sobre futebol. Provavelmente a gente estava falando sobre o Gabigol. Precisa de ritmo, Aí é nos né? estúdios da Rede TV, no programa Bola na Rede. Falando sobre o Gabigol. Tava aquela briga da contratação do Cruzeiro, com o Cruzeiro, né? Outros jogadores olharem para o Santos com E o uma Gabigol, atenção hein? O que você especial acha do no Gabigol? Sul, no Santos? Gabigol, ele tem até bons números, poderia render mais, né? Acho que o auge dele ali foi no Flamengo, né? Fez uma temporada muito boa, não sei, acho que foi 2022, 2023. Depois caiu muito de rendimento, parece que não se entrega tanto fisicamente. Parece que então... ele brigou no vestiário, né? Pelas atuações dele, que quando ele se destacou no Flamengo, a gente viu o time muito entrosado, o time muito próximo, com todos, o time inteiro, né? E aí, do dia para noite, o nego não deixa de aprender, ele não desaprende, né? O futebol, né? Exatamente. Eu aí acho já que o problema foi interno. eu também acho que deve ser algo interno. Aí já é a transmissão da Santos TV, a gente fazia os jogos diretamente lá da Vila Belmiro, nos jogos do time principal. Os da base feminina a gente fazia no estúdio, mas aí é uma transmissão lá na Vila Belmiro, saudosa Vila Belmiro, época. E aí foi no Paulistão desse ano que eu fui cobrir o jogo da Portuguesa, me deu um branco agora, foi contra o Corinthians, no Paulistão mata-mata, no meio da torcida da Portuguesa, fazendo uma festa, que também é um time tão tradicional, né? Esse é muito tradicional. A Portuguesa é muito mais que um time, a Portuguesa é uma história. Com quem que foi mesmo? É semifinal, não Foi foi? a semifinal, me deu gente, é tanto jogo que me deu um branco. Foi Portuguesa. Mas eu acho que foi com o Corinthians, não foi? Vamos, Lu! Eu acho que sim. Quem é o seu jogador favorito na Portuguesa? Eu pergunto assim pra esse menininho: quem é o seu jogador favorito na Portuguesa? Ele, Cristiano Ronaldo. Eu sou coreano, mas Deixa de ter razão. Torcedor de portuguesa, Não então. deixa de ter razão. Eu vim aqui para torcer aqui portuguesa. Coreano falando, ele veio conhecer o futebol brasileiro, tentando falar português. Futebol brasileiro. A gente fica muito no meio da galera, né? Essas matérias que a gente faz, chama de O jogo de hoje traz um papo muito especial com a técnica Tatiele Silveira. Primeira mulher campeã do Brasileiro Feminino com a Ferroviária de Araraquara, ela segue fazendo história no futebol. E agora comanda o Colo-Colo do Chile, onde tem conquistado marcas importantes. Para mim, como treinadora, é um marco na minha carreira. Eu comento com as meninas que também é uma referência, é um marco na carreira de cada uma, de cada membro de comissão técnica. O Colo-Colo parou na semifinal da Libertadores da América, mas o time da Tatiele chegou a 35 vitórias no comando da treinadora. Foram 36 jogos. Aí também é um vídeo mais na brincadeira. Foi numa transmissão que a gente estava fazendo lá na Rede TV da Série B. E foi no dia que a Shakira veio pro Brasil, não sei se vocês lembram que teve o show dela lá no Rio de Janeiro. Então todo mundo só falava em Shakira, só falava nisso. E Shakira tem tudo a ver com futebol, e ela já tá com mais uma música emplacada na Copa. E aí eu entrei na brincadeira lá, a gente tava falando de futebol, entrei na brincadeira lá e cantei uma música. Shakira que deu um cartão vermelho pro zagueirão Piqué lá do Barcelona. Toda a cobertura da Rede TV é muito divertida, então a gente tem essa liberdade de brincar animadão, não é? demais. E aí a foto, né, do Neymar, isso aí foi antes dele vir pro Santos, foi um ano antes. Ele veio Pra sempre assistir um jogo, sempre que ele vem para assistir um jogo, vinha para assistir um jogo do Santos, ele ficava no camarote e era do lado do camarote da Santos TV, onde a gente fazia as transmissões. E aí, lógico, eu aproveitei para ir lá tietar o homem também, né? Você sabe que eu torço por ele, né? Porque eu tive uns ídolos meio à toa. Primeira Copa que eu assisti realmente foi em 1970. Eu assisti essa Copa, eu era bem pequeno, né? Mas eu lembro da final contra a Itália, 4-0,
E a festa do povo que faziam, Natália, era uma festa assim que eu nunca vi uma festa, até hoje, do jeito que foi feita aquela conquista de 1970. O povo na rua, bandeira, todo mundo com bandeira nos carros, mas não era assim, eu tinha bandeira, você tinha. Não, todo mundo. Onde você passava, não era uma concentração, vamos concentrar na Goiás. Não, a cidade inteira de São Caetano, todo mundo para a rua, todo mundo comemorando, todo mundo. Então eu vi Pelé, eu vi Tostão, eu vi Garrincha, eu vi o Gerson, né? Aquele primeiro, e depois deu aquele buraco, né? Que só em 94, que eu tô completo em aí quem começou, Romário, Bebeto, aí tinha Zinho, Mazinho, que depois compôs a de 2002 também. Aí em 98 aquela zica, toda aquela confusão, né? Agora hoje, o único ídolo da molecada do meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, que tem um filho de 30, de 26 e o de 10. Olha o tamanho, de 10 para 30, são 20 anos, 20 e poucos. Né? São geracional. O ídolo do pequenininho é o Neymar. E o ídolo do de 30 é o Neymar, que chama ele de príncipe. É um ídolo geracional, o Neymar. É o príncipe do menino de 30 com o molequinho de 10. Exatamente. Nós não construímos mais nada, nós não construímos quem é o meu ídolo? Neymar. Neymar, exatamente. Ele é um ídolo geracional, é um jogador que ele move multidões. Onde ele passa, e no mundo inteiro, a gente fala sobre o torcedor do Santos, eu falo porque eu vivi isso de perto, por ser torcedora santista e por ter coberto, né, todo esse momento, essa volta dele, assim, o Santos parou quando ele voltou. O primeiro jogo que eu fiz do Neymar em campo, eu falo, era uma coisa tão louca, assim, as pessoas se moviam assim, ó, de acordo com o que o Neymar mexia, a arquibancada se mexia, assim, ó, e eu olhava os olhares das pessoas, ninguém acreditava. O Neymar voltou pro Santos. Né? Então, assim, é um jogador, assim, ele parou a cidade, ele para a cidade onde ele tá. Parou o Brasil. Ele é idolatrado onde ele vai. É o principal talento que a gente tem no Brasil, apesar de hoje fisicamente já não responder mais como antes, mas apanhou é o principal muito, nome. Se machucou muito, bateram muito nele, porque era o jeito que tinha de parar ele, né? Sem dúvida, é um jogador que fez história no futebol mundial, tem algumas coisas questionáveis, talvez, da carreira dele, principalmente a questão do cuidado, talvez se ele tivesse se cuidado um pouco mais, eu acredito que ele teria títulos, por exemplo, até de melhor do mundo, talvez não estaria sofrendo tanto com lesões hoje, mas ainda assim, existe uma seleção brasileira com e sem Neymar. Ele estando ali no banco, se ele for sair do banco e entrar em algum jogo, o cara já vai olhar diferente, só falar, dele estar lá com meu o Deus, grupo, eu vou só marcar dele o Neymar. Bom, a convocação, Natália, a convocação da seleção brasileira, convocou, foi 26... É o Neymar mais 25. E não interessa, a comemoração. Eu fiquei assustado com a comemoração quando falou o nome do Neymar. O nome do Neymar. Parecia que tinha feito um gol o Brasil, né? A molecada, o meu moleque pequenininho, nossa, gritando, torcendo. Isso é gratificante pra gente. Você vai, pô, pelo menos ainda nós temos um ídolo, né? Um ídolo, é verdade. Temos um ídolo. E se jogar muito que bem, só dele estar lá, para nós já está fazendo a diferença. Eu espero. Assim, mais uma vez eu falo essa frase. Eu, como santista, né, não tem como não ver diferente. Eu torço muito para que ele renda nessa seleção, para que ele ajude, se ele for entrar só a partir da próxima fase do mata-mata, que ele consiga ter minutos em campo, que ele consiga jogar, desenvolver um bom futebol, que seja assim, ó, aquele lampejo, assim, ó, que faz um gol e resolve um jogo e tal. Eu torço, porque eu sou santista, eu sou brasileira, eu torço pela minha seleção, eu fui fazer jornalismo muito pela geração Neymar, Ganso e companhia, que me fizeram ver o futebol de uma forma ainda mais colorida, então é óbvio que eu vou torcer pro homem brilhar lá também. Não, vai dar certo. Vamos torcer, vai dar certo. E os desafios, os maiores desafios da sua profissão? Olha, muitos desafios, viu? Porque é uma profissão, como eu disse, dinâmica, tem esse lado do copo mais cheio, de eu amar esse dinamismo, mas a gente tem que estar sempre atualizado, a gente
pisa em territórios diversos, né? O jornalista, ele precisa, além de estar atualizado, entender sobre tudo. Quando a gente fala futebol, por exemplo, você é o especialista dentro e fora de campo, porque futebol é política também. A gente entende tudo que gira o futebol. É muita política. Então, a profissão, ela exige que a gente tenha esse dinamismo e entenda várias áreas, esteja 24 horas conectado. Meu marido vê, ele é prova que eu tô o tempo todo ali, vendo um jogo, vendo um noticiário, vendo um jornal que não tem nada a ver com futebol, mas entendendo a economia, porque a Copa é um exemplo. Por que acontece na Copa? Por que tem seleção que tem determinadas situações que acontecem, outras não? Então, a profissão, ela exige que a gente esteja sempre atento, sempre atualizado, sabendo que a gente fala em nome do povo, a gente está ali representando o povo. Quando a gente está perguntando, às vezes a gente está perguntando para uma resposta que a pessoa não quer dar, mas que a gente precisa daquilo, né? Porque a gente é o porta-voz da sociedade. Então, é um desafio muito grande ser jornalista, mas o lado bom compensa o lado difícil. Não, eu vou tomar uma bronca, então solta nossos apoiadores, senão daqui a pouco o Marcelo... É que é corintiano, viu? Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino.
Ô, Natália, eu estava falando aqui na espera sobre a Fabiana. A Fabiana que passou com a gente aqui, que fez uma matéria com a gente, psicóloga esportiva. E eu me via, né, ela falando as coisas, aí eu falei, você quer saber, eu vou tirar o meu da reta. Eu falei, mas tem meus amigos que ficam falando na beira do campo. Eles ficam falando na beira do campo, xingando, chamando o moleque, falando o moleque fazer as coisas. Ela falou, isso é a pior coisa que existe. Porque o moleque fica dividido, ele não sabe se olha o treinador, se olha o jogo ou se olha o pai. Né? Nossa, aí eu falo, até ficou um jargão lá que ele joga no Aresme, né, com o time Craques de Elite. Então ficou lá, Fabiana, começa alguém a falar, bicho, eu vou ligar para Fabiana, bicho, eu vou ligar para Fabiana. Então foi uma matéria muito legal. Isso é muito legal, porque realmente o menino tá ali se desenvolvendo na base, né? Aí o pai e a mãe, que é lógico, tá perto acompanhando, aí na hora do treino do jogo, e agora? Quem que eu ouço? Meu técnico, meu pai? Acaba que nós estragamos os jogos, estragamos eles. Olha, eles não sabem quem prestar atenção. Eu fui cobrir um jogo de base do feminino no Clube Social do São Paulo, e as meninas treinavam lá, e tinha uma placa avisando, pais, se não for para manter o silêncio, a permanência de vocês aqui não é bem-vinda, a gente está aqui para desenvolver o atleta, então, por favor, não fiquem gritando, chiando, reclamando. Hoje, Paulista, Campeonato Paulista, sub-13, 14, 15, não pode ter pai. Não pode ter torcida. Vetou, não tem mais torcida. Lá na Santos TV a gente fez muito jogo de base, né? E alguns campeonatos, acho que os da CBF não podia ter torcida, os da Federação podia. Só que em um determinado momento a Federação Paulista precisou fazer uma divulgação, porque estava acontecendo muitos problemas os pais ali, né, muito gritando muito e tal. Teve até alguns problemas de pais reclamando com os filhos dos outros, xingando que é ridículo, e tal, que é muito feio. Que é ridículo. Então a federação precisou fazer um trabalho ali, um marketing divulgando, falando, pô, vocês são exemplos para essas crianças, adolescentes dentro de campo, né? Você sabe que nós fizemos um comentário a esse respeito, nego mexer com outro jogador do outro time, isso, aquilo. Nós fizemos um debate ali, conversando, e é ridículo. Sabe qual a resposta que nós tivemos? Pô, não é legal. Sabe, mas eles vão passar isso a vida inteira quando forem profissionais. Quando forem profissionais, eles vão estar educados, eles vão para a situação, eles vão estar cientes da situação. É outra, eles vão estar com o psicólogo deles preparado para tal situações, né? Sim. Mas não agora. Agora você está formando a criança, está formando o atleta, né? É verdade, eu concordo. A formação de um atleta, ela vai muito além das 4 linhas, né? Muito. O atleta, ele se forma ali pela tática, pela leitura de jogo, pelo desenvolvimento, mas por tudo que vem fora, né? Eu o acho acompanhamento que o menos importante familiar. é o jogo, é o que está acontecendo ali. Porque tudo vem, o treinamento, a preparação, a sociabilização com os outros, tanto com o time que ele joga, com os outros times. Eu acho que o mínimo dos mínimos é quando entra em campo, vai jogar bola, faz gol de cá, gol de lá e acabou o jogo, né? Sem dúvida, um atleta completo, ele é formado por tudo isso, né? O dentro de campo, especialmente o extra-campo. A gente tinha muito cuidado nas transmissões dos jogos da base lá na Santos TV, falando justamente disso. Tem que criar a mentalidade vencedora, o atleta tem que aprender a vencer, mas também tem que saber perder, né? E também ele tem que entender o papel dele como atleta, porque ele tá representando uma camisa e ele tá representando até uma questão social, porque a gente sabe como que o esporte, ele é uma ferramenta social, então que cobra, tudo compõe um verdadeiro atleta, né? É isso aí. Agora, você teve uma experiência bem bacana, quando você cobriu a Copa do Mundo Feminina de 23. Conta um pouco pra gente essa experiência. A gente tem um projeto muito legal para 2027, que a Copa do Mundo Feminina vai ser aqui no Brasil, então isso é muito legal lembrar, né, já para quem não sabe, e contar, né, para quem não acompanha ainda muito futebol feminino, que também é um esporte que vem cada vez ganhando mais espaço no Brasil. Em 2023, eu trabalhei no Portal Terra, e aí a gente fez a cobertura, os jogos foram na Austrália e Nova Zelândia, então o fuso horário era de madrugada, a gente cobriu daqui, mas assim, eu tava muito imersa, né, naquele universo, porque tinha que acordar 4 horas da manhã, cobrir os jogos, fazer as matérias pré-jogo, buscando os personagens, contando história das atletas, igual na Copa do Mundo agora, masculina, que a gente descobriu a história do Vozinha, e descobre histórias de outros jogadores, então a gente tinha que
contar todas aquelas histórias, fazia o tempo real ali durante o jogo, que às vezes tinha gente que não estava assistindo, queria acompanhar o tempo real, participava de lives também falando sobre a seleção brasileira, que infelizmente não foi longe, mas tem um projeto que está sendo bem desenvolvido, então foi uma experiência muito legal, porque na faculdade o meu TCC foi sobre futebol feminino, então eu fomentei muito a minha história na minha formação com o futebol feminino, amo trabalhar com a modalidade, eu falo sempre que mulher em campo é um ato político, então é muito legal ver as mulheres se desenvolvendo em várias áreas, então foi uma cobertura muito especial para mim. Ah, que bacana. E são poucas mulheres que tiveram essa experiência, né, Natália? Parabéns para você. Obrigada. Quem é, na sua opinião, o craque de bola do futebol brasileiro? Não vale o Neymar, tá? E o time com a melhor estrutura hoje no Brasil? Olha, eu sei que o Flamengo tem uma estrutura muito boa, muito grande, mas como eu vivo aqui em São Paulo, eu cubro mais, né, os times aqui de São Paulo, e eu já tive muito presente, tanto nos jogos de base, na estrutura de base, mas também do principal. Eu acho que a principal estrutura hoje, o que todo mundo vê em campo, né, realizando grandes feitos, é o Palmeiras. Eu acho que a melhor estrutura do futebol hoje é do Palmeiras. Sabe o que aconteceu? É muito bullying, sofreu muito bullying na vida, virou corintiano, agora fica aí com esse despeito. Olha só, rival total, mas assim, o trabalho do Palmeiras, desde a base, que é o que a gente já estava falando antes, é um trabalho muito bem feito na categoria principal. A Leila Pereira é uma das poucas mulheres presidentes de clubes hoje, vem fazendo um trabalho muito, muito legal. Então, assim, para mim, a principal estrutura hoje é do Palmeiras. Alguns jogadores... tem muitos jogadores bons, eu não sei se, assim, um grande nome... Eu gosto muito de ver o Arrascaeta jogando, quando ele tá bem. Nossa, Arrascaeta é o bicho, eu gosto dos, do Arrascaeta. No futebol brasileiro, né? Ele não é brasileiro, mas no futebol brasileiro eu gosto muito de ver ele em campo. Fiz muitos jogos com o Arias também, né? Desde que ele veio para São Paulo. Então, o Arias é um jogador que se destaca bastante, gosto muito do futebol dele. O Pedro estava fazendo, né, uma boa participação, acho que tinha chance até de estar na Copa, então o Pedro, para mim, também do Flamengo, é um grande nome. Acho que mais esses. Agora deu um branco, assim, mas são esses jogadores que eu gosto. Tem um jogador muito bom, tem o próprio, que eu acho que é mais jogador que o Paquetá, do próprio Palmeiras, que é o Andreas Pereira. O Andreas Pereira eu também. Acho que ele joga muita bola. Tava na pré-lista de Copa do Mundo, né? Acabou não indo, mas é um grande nome também. Ele é muito jogador. Agora eu vou... Presta atenção nessa, que essa é legal, Natália. Você tem a chance de fazer apenas uma pergunta na Copa do Mundo. Qual seria essa pergunta e para qual jogador você faria? Meu Deus, olha, eu acho que eu perguntaria para o Neymar. Neymar, essa com, né, quase toda certeza é a sua última Copa do Mundo. Chegando aqui e analisando toda a sua carreira e a sua trajetória, você imaginou chegar em 2026 com uma condição que você, como um dos principais jogadores mundiais, você não teria condição de chegar hoje vestindo a camisa da seleção desde o primeiro jogo, que é o seu sonho disputar essa Copa? O que você teria feito de diferente ao longo da sua carreira? Porque o que a gente planta ano após ano, você colhe lá na frente. Se você pudesse ter feito algo diferente para em 2026 você ser o titular da Copa do Mundo e um dos principais nomes desse Mundial, o que você faria? Você fez uma pergunta que ia fazer ele puxar ele lá no começo, quando ele apareceu, para trazer a carreira dele inteira para poder te responder essa pergunta. Bacana. Natália, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz. Olha, se tivesse mais tempo, a gente faria aí mais 1-2 horas seguidas, porque foi um conteúdo muito bacana. Eu fiquei muito feliz em poder falar com você. E melhor ainda que nós estamos terminando aqui com mais 307 perguntas que nós podemos fazer uma outra oportunidade. Obrigado mesmo. Parabéns ao seu trabalho, principalmente na Rede TV, que eu acho que é uma TV que faz um esporte alegre, um descontraído. E vou até falar, acho que
primeiro lugar é vocês, e um que está fazendo um futebol bacana é a Cazé TV. São as duas televisões que a gente consegue assistir ainda, tá? Então, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Mande minha saudação, meu abraço a todo mundo e principalmente a você. Obrigado ao Pedro também de estar nos acompanhando. Pedro mesmo, né? Acertei, né? Pedro Jiu-Jiteiro, torcedor do Flamengo, por estar nos acompanhando aqui também. Marco, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra vir aqui participar. E como eu já destaquei ao longo de toda a conversa, a minha origem, a minha região, tudo isso para mim é muito importante. Eu gosto de levar para qualquer lugar que eu vou. E poder falar com você, que tem uma história tão bonita, né? No nosso estado, né? A gente está destacando aqui no nosso grande ABC em São Caetano, mas no nosso estado, você que tem uma história tão bonita, uma identificação tão legal, um trabalho também feito para a nossa sociedade, para mim foi ainda mais enriquecedor, para mim foi uma honra maior ainda estar aqui, estou sempre à disposição, agradeço muito ao convite, de verdade, vim com o coração super aberto e um beijo para todo mundo. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, pode procurar, é Natália Santana sem H, vai ser todo mundo muito bem-vindo. Obrigada, vou mandar o abraço, beijo lá pro pessoal da Rede TV e valeu a todos. Então, muito obrigado. Galera, tá vendo como tem matéria que a gente faz aqui que a gente sente orgulho, que a gente sente satisfação em fazer, né? Então, eu espero que você, siga a gente. Não esqueça de fazer o Triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Espero vocês para a nossa próxima matéria do nosso podcast DNA do Esporte SCS. Fique com Deus e um beijo no coração de todos.